Glória a Deus. Deixa eu entrar mais alguns irmãos aí. Glória a Deus. Deixa eu entrar alguém primeiro. Dá pra marcar as pessoas, né? Tenta marcar ali. Pra chegar a notificação. Acho que já tem gente, A olha. Diana já tá. Já tem aqui. Amém, irmãos? Pai do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui fazendo uma live esta noite para falar um pouco, né, irmão, desta obra aqui. Essa obra que é de Deus, né, do Espírito Santo de Deus. É uma obra, irmãos, muito sofrida por causa da palavra do Senhor, né? Os irmãos que estão congregando com nós aqui já sabem um pouco da nossa história. E muitas vezes, irmãos, por causa da palavra do Senhor, né? A palavra ela se torna muitas vezes pesada. Ontem eu estava aqui orando na madrugada e o Senhor falava comigo para mim continuar, né? Ainda que muitos saíram da igreja, muitos vão chegar, né, irmãos? Mas Jesus falava comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, né? Porque diz assim a palavra do Senhor: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, né, irmãos? Então a gente tem um compromisso com Jesus nesse lugar, né? Nós temos um compromisso de morar no céu, né? E aqui tá eu, uma esposa aqui, ela sabe tudo que eu passo, né, dentro da igreja, tudo que eu passei até agora. E muitas vezes a gente tenta se entristecer, né, irmão? Mas o Espírito Santo, ele renova nossas forças todo dia. Todo dia ele renova nossas forças, né, irmãos? Então, eu queria deixar uma palavra aqui, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. A Bíblia diz, né, irmãos, que virá tempo em que muitos não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou próprios entendimentos, né, irmãos? A Bíblia diz que nós estamos vivendo esse tempo difícil, né, irmãos, onde muitos não vão suportar a palavra de Deus, né? Tipo, ou a gente se corrompe e abre as portas da igreja e deixa a igreja de qualquer jeito, aonde o Espírito Santo vai se recolher, ou nós continuemos, né, irmãos, rumo à salvação, rumo à palavra de Deus e agrademos a Deus e não agrademos a homens. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas, né, que o apóstolo Paulo fala que se ele estivesse agradando a homens, nós estaríamos agradando a Deus. Então, como ele agrada a Deus, ele aborrece os homens, né? Então, aqui nessa igreja tem acontecido assim, irmão. Muitas vezes a gente tem agradado a Deus, a palavra de Deus, e muitos não têm se agradado, né? Porque a palavra verdadeira, ela confronta o pecado, né? Ela confronta o pecado. Aquele que está no pecado, quando ouve a palavra, tem duas opções: ou se arrepende do pecado, ou se rebeleia contra o pastor, contra a igreja, né, irmãos? E aí endurece o coração, fica com o coração magoado, né? E muitos podem dizer: mas tu vai dar conta. Não, eu vou dar conta daquilo que eu falar, que pode entristecer alguém, se for da minha carne. Mas se eu falar pelo Espírito, pela palavra, eu não vou dar conta, irmãos, porque cada um tem o livre-arbítrio de escolher o que quer seguir. Assim foi com Jesus. Jesus, a Bíblia diz que multidão seguia Jesus. E no final das contas, quantos que ficaram com Jesus? Só os 12 discípulos. Toda aquela multidão dizia que amava Jesus, que Jesus ia, Jesus fazia obra. E no final das contas ficou só os 12, por causa do que? Da palavra, né? Que muitos diziam que Jesus era João Batista, porque Jesus pregava duro, né, irmãos? Mas a palavra
é dura para quem está no pecado, irmão. Para quem aceita a palavra se torna mel, né? Então aqui em Timóteo, capítulo 4, versículo 3 diz: darão comichões nos ouvidos. Muitos se tornariam mestres de si mesmo, né, irmãos? Mestre do seu próprio entendimento. Vão dizer que o entendimento deles seria o Deus deles. Mas nós temos compromisso com o quê? Com a palavra de Deus. Queria passar uma oportunidade para minha esposa falar algo que ela quer em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu vou dar um testemunho bem rápido da minha vida. Eu era uma pessoa, irmãos, assim, totalmente diferente do que eu sou agora. Eu ia na igreja, eu era de um jeito dentro da igreja, né? Eu fazia bonitinho para homem, para mulher, e lá fora, irmãos, eu ia de um jeito aqui dentro de saia, tudo direitinho, lá fora eu fazia tudo errado. Eu usava calça, tudo errado. Eu ia contra a palavra, não aceitava. Só que eu pedia para Deus: Senhor, me muda. Todos os dias eu pedia para Deus me mudar. Eu não queria ser assim. Eu acho, na minha opinião, que aquele que serve a Deus tem que fazer a diferença. Tem que ser diferente. Tem que andar diferente. Se eu falava: Senhor, se é para mim ter servido dessa maneira, eu não quero ter serviço, Senhor. Entendeu? Eu não queria fazer bonitinho para ninguém, para Deus. Eu pedia todos os dias: Senhor, me muda. E o Thiago tá aqui, ó, eu saía do culto, né? E ele dizia assim: mulher, olha o jeito que tu tá. E eu falava: não, mas eles não estão vendo. Mas Deus tá vendo. Muitas vezes eu não escutava ele, que ele me falava. Eu dizia: mas não, eu vou desse jeito. Não, meu Senhor Jesus tá 24 horas comigo e contigo. A gente tem que ser aqui dentro, que é lá fora, tem que ser lá fora, o que é aqui dentro. Se a gente não conseguiu mudar, não tem problema, vai orando e pedindo: Senhor, me muda. Todos os dias pede pro Senhor. Eu sei por mim, eu pedia todos os dias: Senhor, me muda, Senhor, me muda. E eu não fazia força. Aí quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus, aquele encontro com Deus direito, aí eu fiz mais força e Deus foi me mudando. Foi me mudando, foi me moldando, eu pedindo força pro Senhor Jesus. Hoje eu posso dizer pra vocês: eu sou uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente mais feliz. Porque quando eu tava no mundo, aquela é momentânea, aquela é passageiro. Lá, aquela felicidade que a gente tem é passageira. Aqui com o Senhor Jesus, sim, hoje eu posso dizer assim: não, agora eu tenho um verdadeiro encontro com Deus. Hoje eu tô mudada, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus e ao meu esposo. Eu conheci Jesus através dele. Eu era totalmente errada, irmãos. Eu ia assim, fazia as coisas do mundo e achava que tinha Deus, não tinha Deus. Eu nem conhecia Deus. Eu tinha ouvido falar de Deus, mas nunca tinha um encontro com Deus. E eu achava que tava tudo bem, tava tudo certo. Não tava tudo bem, não tava tudo certo. Aí quando tu tem verdadeiro encontro com Deus, não sai mais a presença do Senhor. Quando a tua fé está em Jesus Cristo, eu duvido você voltar para o mundo. Doutrina não mata ninguém. O crente é o pecado. A doutrina não mata ninguém. Entendeu? Se você segue o Senhor Jesus, olha, agradeça a Deus. Hoje eu agradeço a Deus, a pessoa que eu sou. Pelo que eu era hoje, nossa, eu tenho muito que mudar, mas eu agradeço a Deus pelo que eu tô tentando fazer o certo pro Senhor Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que no final dos tempos, né, vai ter muitos falando em nome de Jesus, né, irmãos? Muitos, pode ver hoje, nos dias de hoje, quantos pregam, quantos louvam, né, irmãos? Mas não tem mudança de vida, né, irmãos? Não tem mudança, porque aí fica fácil seguir Jesus. Eu posso seguir Jesus e eu posso continuar adulterando meu corpo. Eu posso seguir Jesus, mas com os velhos costumes do mundo lá, né? Isso aí não é negar a si mesmo, não é pegar a cruz e andar, irmãos. Isso aí é ter duas vidas, não tem como seguir dois senhores, né, irmãos? Não posso seguir Jesus e seguir Satanás, que é as coisas do mundo lá fora, né? Aí muitas vezes quando tu prega a verdade, muitos te criticam dizendo: porque tu tá falando desse jeito, mas a gente tem, irmãos, que pregar a verdade. Quem quiser pegar a verdade, pega, irmãos. Quem não quiser, né, não é obrigado a acreditar naquilo que sai da boca de um servo de Deus, de uma serva de Deus. A gente tem compromisso, irmãos, não é em agradar o homem aqui, não. A gente tem um compromisso que é um dia morar no céu, é viver a verdade. Porque senão, irmãos, a igreja aqui estava cheia. A igreja aqui estava cheia de pessoas, porque daí eu estaria agradando o homem, né? Eu não pregaria, né, que a maquiagem é pecado. Eu não pregaria que passar um esmalte é pecado, cortar cabelo, né? A Bíblia diz que não pode cortar cabelo, né?
Eu não pregaria que usar calça apertada é lascívia, né? Judas 1,19 diz, aquele que causa divisão dentro da igreja, aquele que sensualiza dentro da igreja, causa divisão dentro da igreja, e esse não tem o Espírito de Deus, né, irmãos? Se pregasse prosperidade, aqui estava lotado. Ah, não, se nós pregasse aqui só o que o povo quer ouvir, né, dizer assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não está dizendo, né, dizendo que Deus é contigo, dizendo que Deus ia dar chave de carro, chave de casa, a igreja ia estar lotada, irmãos. Mas eu quero dizer assim, ó, por isso que a obra de Deus ela é tão sofrida nesse lugar. Por isso que tem ataque de todos os lados, né, irmãos? Hoje eu descobri mais um ataque, que estão nos atacando aqui, né? Então, isso me alegra, irmão. Até a gente tenta muitas vezes se entristecer, né? Porque vem de perto, não vem de longe. Mas depois eu fico pensando, não, vale a pena. Vale a pena, porque é sinal que a gente está agradando a Deus, né, irmãos? Como os irmãos sabem que já teve um culto aqui que chamaram até a polícia. Olha, irmãos, de toda a minha jornada até aqui, desde 2005, né, irmãos? Que é a primeira vez que eu vejo alguém chamar a polícia para uma igreja que está no horário do culto, que seria, chamar era 8h30 da noite. Podia até às 10, né? Poderia ir, ou poderia até às 9h30, 10 horas, tocar o culto, né, irmãos? Mas quando foi 8h30, nós estava aqui, estava um pregador aqui que era da casa, não sei se ele vai estar aqui ou vai sair, mas quando veio bater a polícia na frente da igreja, dizendo que nós estava perturbando, o som não estava alto, então já estão começando a perseguir a igreja do Senhor, né, irmãos? Por quê? Porque se nós estivéssemos aqui fazendo a vontade do diabo, de Satanás, não ia ter perseguição, porque o diabo não ataca quem já faz a vontade dele, ele ataca quem tenta viver a doutrina do Senhor, né? Quem prega, né, contra o adultério, né, sobre o segundo casamento. O que tem hoje de pastor largando a sua esposa para pegar uma menina mais enxuta, mais nova, né, e adulterando, cometendo adultério? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11, 12 e 10, o apóstolo Paulo fala, não eu, mas o Senhor dos Exércitos que diz que o homem não separe da mulher, ou se separar que fique sozinho, ou que se reconcilie, porque lá no 39 diz que o homem está ligado com a mulher até que morra. Aí como é que eu vou largar uma esposa, que eu estou há 17 anos, aí para 18 anos, para destruir uma vida toda por uma noite? Hoje está assim, irmão, dentro das igrejas. Então nós estamos batendo de frente com o pecado, né? Nós estamos batendo de frente com o diabo. Estamos pregando, a Bíblia diz em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 8, parte B, que o Filho do Homem veio desfazer a obra do diabo. O Filho do Homem, Jesus Cristo, o Espírito Santo está dentro de nós, irmãos. Não é nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Então, se Ele vive em nós, vai sair as palavras santas, vai sair palavra de amor, vai sair palavra de exortação, né? Não vai ser só melzinho, não vai ser só rosa, vai ter espinho no meio da caminhada, né, irmãos? Então, por isso que nós estamos incomodando os infernos. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor. Não vai prevalecer. Ninguém está dizendo aqui que ninguém peca. Todos nós pecamos, irmãos. Mas a Bíblia diz em Provérbios, aquele que confessa o pecado e deixa o pecado, alcançará misericórdia. Então, se eu sou uma nova criatura, irmãos, eu estou me esforçando a cada dia para me arrepender dos meus pecados. Eu estou me arrependendo, eu estou lutando contra esse sistema, né, irmãos? Vamos ser bem sinceros com os outros. Hoje as igrejas estão um sistema religioso, irmãos. Hoje chegam lá, né? Tu entra num culto assim, tu não sente mais nada. Tu chega lá, é 2 hinos lá, é palavra introdutória, é isso, aquilo, não acontece mais nada, irmãos. Porque bem fria a igreja, né? E bota qualquer um em cima do altar, irmão, nem conhece a vida da pessoa. E olha que nós já fomos em várias, né? Igreja antes de nós aqui. Nós já fomos, né? Já. Não acontecia nada mesmo. Não acontecia nada, irmãos. Totalmente carnal, totalmente frio. A Bíblia diz que os sinais andarão junto com aqueles que obedecem a palavra de Deus. Tem que os demônios têm que cair por terra, irmãos. Quantas vezes aqui a gente estava aqui, né, e vinha pessoas de outro lugar aí. Tinha pessoas que já se sentiam mal na entrada da porta. Não porque é nós, mas é o Espírito Santo que está, né, nós estamos agradando o Espírito Santo de Deus. Então o inimigo não vai ter comunhão entre os dois. Né, irmãos? A Bíblia diz, né, que não tem como a luz ter comunhão com as trevas, né? Então, por isso que hoje o que a Bíblia diz? Por isso que hoje que
a gente sofre por causa da palavra de Deus, irmãos. A gente não agrada a todo mundo. O próprio Jesus não agradou todos, né, irmãos? Então imagina nós que somos miseráveis pecadores, irmãos. Como que eles vão agradar a todo mundo? Não tem, mas Deus estabeleceu a doutrina dele para nós seguir a doutrina dele. Então aquele que quiser ficar com nós vai ter que se esforçar. Eu estou dizendo isso, irmãos, não para quem está chegando na igreja, não para quem chega quebrado, não para quem chega ali. A Bíblia diz que nós temos que medir as palavras também, não podemos dar muito salgado e nem muito sem sal, né? É que nem uma pessoa que está no início da fé. Tu vai fazer o que com ela? A Bíblia diz que é criança recém-nascida na fé, é nenezinho, vai tomar leite espiritual. Então tu vai saber medir as palavras, o Espírito Santo vai te conduzir para te dar uma palavra, né? Vinde a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado. Mas quando a criança cresce, quando ela já começa a querer comer a comida mais sólida, um arroz e feijão, exemplo, tu vai começar a ensinar a palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Agora eu não vou mais pregar, porque senão vai correr as pessoas dentro da igreja. Não. A gente tem que ensinar, irmãos, o tempo é breve, né? Nós temos que ensinar os irmãos a... Vamos dizer que a palavra, ela é instrução, ela é espada, para nós poder viver num mundo cheio de pecado, mas não se contaminar com o mundo, né? E hoje tá ao contrário. Hoje o que está acontecendo? Hoje a igreja está trazendo o mundo para dentro da igreja para trazer as pessoas. Não, irmãos. Não, eu não tenho que me fazer trazer o mundo para dentro da igreja para agradar as pessoas, não. Elas têm que ver a diferença em nós, né? Elas têm que ver a diferença em nós. Então, se alguém chega aqui e sente a presença de Deus, sente a presença do Espírito Santo, é porque tem alguma coisa diferente lá dentro. Entendeu, irmãos? Então, por isso que nós queríamos desabafar, né, com as pessoas que estão nos assistindo, que permaneçam fiel, irmãos, na palavra, permaneçam fiel como Deus chamou vocês, não abrem mão, porque a gente tem sofrido tantas coisas, não tem que falar para ninguém, irmãos. Ninguém sabe muitas vezes que a gente está passando aqui, entendeu? Ninguém sabe. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, né, movido pelo Espírito Santo, a gente não abre mão da doutrina do Senhor, da palavra do Senhor. Pode vir o que for, vento que for, entendeu? Já pensamos em desanimar? Já pensamos. Quem já não pensou em desanimar? Quem já não pensou? E muitas vezes a gente pensou já muitas coisas já, mas a gente estaria sendo covarde, entendeu? Covarde, e Deus não conta com covarde, entendeu? Nós temos que ir até o final. Aquele que pega a mão no arado e larga a mão do arado não é digno dele, entendeu? Então o que está acontecendo hoje nas igrejas? Tem um espírito enganador que está fazendo sinais e maravilhas dentro das igrejas aí, porque o Satanás também, ele engana as pessoas, cura, tira um câncer da barriga e bota na cabeça. O Satanás conhece, né? A Bíblia, né? Entendeu? O Satanás conhece a Bíblia, mas... Ele era de lá? Pode falar um pouquinho. Eu queria falar outra coisa para os irmãos também. A palavra do Senhor diz assim: no mundo tereis aflições, mas é para nós ter bom ânimo, que ele já venceu o mundo, agora é a nossa vez de vencer o mundo. Muitas vezes a gente vai abraçar uma pessoa, como eu estava falando hoje, né, para ele. A gente precisa de um abraço, a gente vai lá e abraça. Muitas vezes a gente fala, ai, Deus cura, a gente precisa de uma cura, mas nem por isso a gente desanima. A gente vai lá e fala com as pessoas, a gente abraça uma pessoa. E quem é que falou que a gente vindo para a igreja ficar tudo bem? Não, nem sempre vai estar bem, mas a gente vai fazendo o quê? A gente vai dobrando nosso joelho, vai orando, pedindo força para o Senhor Jesus. Quantas pessoas a gente vê só quando chega aqui, que tá com o coração assim apertado, chega com o coração assim, olha, cheio de problema, que a gente vai lá e o quê? A gente faz uma oração, a gente vai lá e fala uma palavra do Senhor para essa pessoa. Porque muita gente também tá aqui, rindo por fora e morto por dentro, e chorando por dentro. Mas o que a gente faz? Ai, Senhor Jesus, hoje eu não tô bem, mas eu vou lá te abraçar, Senhor. Eu tenho certeza que você vai me abraçar, eu tenho certeza que eu vou sentir a tua presença. E a gente sente, porque a gente vem pro culto dobrando o joelho dentro da nossa casa. Então a gente vai lá, dobra o joelho, faz o jejum e fala com Deus, porque o nosso primeiro ministério é onde? É lá dentro da nossa casa. Então a gente já vem diferente pro culto, né? Domingo passado mesmo, ontem, né? O meu esposo já estava louvando aqui, eu dentro da minha casa, vim em jejum, ele também veio em jejum, então o culto foi diferente. Porque a gente buscou a presença do Senhor dentro da nossa casa, já veio pro culto assim, cheio, né, louco para escutar a palavra, louco para orar, para escutar um louvor, porque a gente já vê a diferença dentro da nossa casa. Então o que eu falo para os irmãos,
Antes de você vir no culto, dobra teu joelho em casa. Eu sei que às vezes você vem com o coração apertado, cheio de problema. Mas vem e fala, Senhor, ó, você dentro da minha casa, Senhor, eu vou orar, porque eu tenho certeza que lá na igreja o Senhor vai me dar força. Eu tenho certeza que eu vou sair diferente. Eu posso entrar de um jeito, mas eu vou sair do outro, porque eu vou sentir a tua presença. Aí você vem já buscando Deus, já acontece algo diferente. Porque você acredita, você abre o coração e fala, ó, verdadeiramente, hoje eu pude sentir a presença do Senhor. Eu entrei de um jeito aqui, mas saí e fui embora de outro jeito. Eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. É bem assim mesmo. Entendeu, irmãos? Parece que tá furado, né? Amém, irmãos? Então, eu fiz essa live da última hora, né? Pra dizer que a gente, irmãos, a gente não quer quantidade, né? A gente até quer que a igreja encha, mas na palavra de Deus, né? Só que Jesus quer o quê? Ele quer a qualidade, né, irmãos? Lógico que eu quero que a igreja encha. Esse é o desejo do nosso coração. Mas que venha, que Deus faz a obra na palavra. Porque quando vem o vento forte, se não tiver na palavra, vai cair, irmãos. Entendeu? Então, eu creio que os poucos que estão aqui, né, estão sendo levantados pela palavra de Deus, né, irmãos? Estão sendo levantados pela palavra, né? Então, a gente não está querendo desagradar o Espírito Santo de Deus. Eu disse para minha esposa, ainda que ficar eu, ela, meus filhos, mais 6, 7, não tem problema nenhum. A gente vai até o final, vamos levar a nossa cruz, vamos pregar a verdade. E esse é o momento que mais cresce a igreja, quando a gente passa por essa tribulação aí. Deus tem falado comigo acerca do jejum, acerca de fazer visita nas casas, acerca de libertar os que estão presos. E a gente vai para cima, irmão. Não vamos ficar não dentro das 4 paredes, não. A gente vai fazer o que Deus botou nas nossas mãos. Entendeu? Então, quem quiser ficar conosco, não vai ficar. Quem não quiser, né? A gente não pode prender ninguém aqui dentro. A gente mostra a verdade e as pessoas têm o direito de escolher o que elas querem. Entendeu? Mas Deus chamou nós assim. Né? E foi assim que Deus tem operado. Né? O espírito do engano não tem dominado dentro da igreja. Né, irmãos? O espírito do engano hoje tem dominado muitas vezes as igrejas. Porque a gente vê que está no pecado. Vê que está no erro. Vê que está no pecado sensual. Hoje a gente vê esses missionários aí tudo subindo para cantar, para pregar em cima do altar, com um salto desse tamanho, irmãos, cascavelando, com a saia bem apertadinha, bem coladinha. Não sei se os irmãos já viram aquela missionária profeta, não sei de onde lá, a profeta Bumbum, né? Não tem uma bunda desse tamanho, sobe em cima do altar lá, a igreja enche, entendeu, irmãos? Enche porque enche para os varão que entram lá para ver missionário, entendeu? E aí vem. E tem a outra que pede Pix também, né? Tem a outra que pede de Pix. A outra. E ela sobe, ela vem assim lá do fundo da igreja, assim, cascavelando assim, irmão. Cascavelando assim. Vem cascavelando e sobe em cima do altar. E o pastor ali atrás, né? Bem quietinho, se fazendo de louco e dando uma cobiçada, né? Porque ele não prega do pecado, né, irmãos? Então, pra ele tá normal. O que importa é o dízimo, né? O que importa é a igreja encher e... Estando dentro da igreja, Deus faz a obra, se diz assim, né? Aí tá tudo bem. Aí vão lá, pregam o que o povo quer ouvir, né? E o pecado ali, e eles acham que é o Espírito Santo. Aí a missionária começa a falar em língua estranha ali, aí é o Espírito Santo. Não, irmãos. Muitas vezes fala em língua estranha, mas é o próprio demônio falando na boca da pessoa. Agora eu quero que os irmãos me provem na Bíblia onde que Jesus falou em língua estranha. Não tem nada quem fala que fala em língua estranha, que é batizado. Mas a gente tem que ter o discernimento do Espírito, irmão. A gente tem que ter o discernimento para ver se é o Espírito Santo que está falando, ou se é a carne, ou se é o diabo que está falando. Muitas vezes é até a pessoa que está achando que é, mas não é. Entendeu? E aí, um dia, né, a minha esposa não foi, mas a gente foi fazer uma visita numa igreja lá em São Vicente. E fui eu, o pastor Ricardo e o irmão Rudimar, uma época. E aí a gente chegou lá e Deus levou nós lá e o fogo desceu. E aí eu fui olhar para uma mulher lá, a mulher falando em língua estranha, irmãos. Quem olhava assim, bem cheio do Espírito Santo, fazendo assim, quase pulando. Quando eu levei a mão na cabeça dela, irmão, ela caiu no chão e começou a rosnar que nem porco, assim.
e fazia assim, ó, que nem uma serpente no chão. Era um demônio de engano que caiu por terra naquele lugar. Entendeu, irmãos? Então eu quero dizer que os demônios estão congregando dentro das igrejas hoje, e por falta de discernimento de espírito, ninguém vê, ninguém sabe. Entendeu? Ninguém sabe. Entendeu? O inimigo está dentro da igreja, muitas vezes cantando, está pregando dentro da igreja, e todo mundo, ei, glória a Deus, aleluia. E nem sabe o que está acontecendo, irmãos. Então é isso que está faltando para a igreja de Deus, é discernir os espíritos, né, irmãos? Porque, como eu digo, o templo do Espírito Santo somos nós. Esse templo de pedra aqui, ó, se não tiver fogo aqui, irmãos, o diabo entra dentro da igreja. Ele entra dentro. Se tiver o pecado solto dentro da igreja, né? Se tiver pecado de lascívia, pecado eu não tenho nada contra quem é gay, quem é afeminado. A gente ama essas pessoas, mas eu não sou obrigado a concordar com o que elas são, entendeu? Agora, porque eu tenho que amar essas pessoas, como Deus nos ensinou, que devemos amar cada um, eu não preciso concordar com aquele ato lá, de ser gay, de ser afeminado. Não, o que eu tenho que fazer? Quando eles vêm para cá, a gente abraça eles, a gente acolhe a eles, mas a gente tem que fazer o quê? A gente vai orar até Deus libertar eles, até Deus mostrar a verdade para eles. Aí tem muitas igrejas que estão botando eles para cima do altar para fazer a obra. Ah, não, porque é uma alma, deixa Deus fazer a obra devagarinho, deixa ele subir lá. Não, irmãos. Já tem uma igreja LGBT no Já tem. Se olhar no tempo. Né, irmãos? Já tem. Então, o que está acontecendo? O inimigo está dominando, irmãos. As igrejas, infelizmente, estão dominando. Estão dominando, irmãos. Estão congregando dentro das igrejas. Estão congregando, estão enganando. Estão fazendo falsas curas, irmãos. Até curo. Mas aquilo dali tem que ter um discernimento do espírito, irmãos. Tem que olhar para a vida do camarada, tem que ver que espírito é aquele, né? Então, voltando ao início aqui, Deus chamou nós assim, irmãos. Jesus tinha doutrina, e ele disse: "Sejam meus imitadores", ainda que nós não vamos ser nem um pontinho da unha de Jesus, mas a gente pega ele como exemplo para a nossa vida, para tentar seguir os passos dele, mesmo sendo imperfeitos, pecadores. A gente vai caminhando nessa direção. Nós estamos como exemplo Jesus. Entendeu, irmãos? A gente aprende muita coisa com a palavra de Deus. A gente aprende a ser manso, aprende a ser humilde, a gente aprende a esperar, a gente aprende a perseverar, a gente aprende a olhar nos dias de tribulação, de vento forte, olhar para cima, que é o socorro bem presente, que é Jesus Cristo. Então, muitos têm atacado e falando mal de nós aqui, mas a gente dá glória a Deus por isso, irmãos, que isso fortalece nós cada dia que passa. O inimigo está achando que vai desanimar, né? Tem muitos que saem da igreja, quer sair, saia, mas Deus vai mandar mais gente. Nós vamos de atrás de mais almas, né, irmãos? Nós vamos mais, nós vamos indo. Assim a igreja é assim, irmãos. Uns saem, outros vêm, né? Outros permanecem um tempo, depois saem. Outros vêm e ficam para nos ajudar, porque Deus botou do lado, né? Para nos ajudar. E outros vêm, mas quando a gente bota a palavra em cima da mesa, assim, ó, irmãos, tá lá embaixo. Aí tu pega, tu quer fazer a obra? Quer. Então vamos sentar, vamos conversar. Ó, irmãos, a palavra é assim, a doutrina é assim. Não é a doutrina do homem, é a doutrina do Espírito. Tá aqui, irmãos. A gente mostra para as pessoas, a maioria aceita, né, irmãos? Mas outros não aceitam. O que eu vou fazer, irmãos? Eu vou mudar por causa dos outros? Não. Eu vou indo, eu vou caminhando, eu vou pregando. Muitas vezes vamos estar meio desanimado, meio chorando, mas vamos para frente, vamos marchar. Em nome de Jesus. Tá também na live o Milton Pereira, né? O irmão Carlos, a Juliana, né? Davi Gabriel, né? A gente, irmãos, se alegra, né, por essas pessoas, né, que Deus tem colocado do nosso lado aí. Eu agradeço a Deus pela vida, né, do irmão Carlos, né, que é uma pessoa que Deus botou aqui para nos ajudar nessa obra. A gente sabe que tudo é por Jesus, né, irmãos? Nada é sem direção dele. Deus colocou ele aqui. Poderia estar em qualquer outra igreja, né, irmãos? O irmão Carlos, que não sabe, mora lá na Teneves, ele vem... Não falta o culto.
não falta um culto, né? Quando falta é porque ele está viajando. E ele sai de lá com todo amor e carinho, chega aqui, né? Busca um, busca outro, sempre está fazendo papel de diácono, né? Se tu olhar o diaconismo, ele é para isso. O irmão evangelista. E para ele não tem diferença de cargo, irmão, na igreja. O que importa é nós, né? Porque muitos olham para cargo, que é pastor, que é evangelista, que é diácono. Não, Jesus não olha para isso. Jesus olha para o teu coração, entendeu? Não adianta eu ser pastor e não buscar uma alma, não fazer uma obra. Não adianta nada, entendeu? Para quem não sabe, eu sou presbítero e eu nunca fiz questão de ninguém me consagrar pastor, né? Quem sabe, eu sou consagrado a presbítero. Eu posso ser o pastor auxiliar e conduzir o rebanho até chegar ao pastor. Mas eu creio, irmãos, que para que o homem veja, Deus vai chegar o tempo que Deus vai me consagrar. Mas eu não quero nem tocar nesse assunto, irmãos. Para mim, tanto faz. Se Deus quiser fazer, amém. Se não quiser... já tentaram te entristecer. Por causa disso aí. Eu já toquei nesse assunto, irmão, sabe por quê? E ele nunca escondeu. Já tentaram te entristecer. Já tentaram, né, irmãos? Até nisso. Me acusar que eu não era pastor, que eu não podia estar fazendo a obra, né? E o que eu falo? Eu dou glória a Deus, né, irmãos? Porque o inimigo, ele é tão astuto que ele muda de estratégia. Ele tenta te entristecer. Se tu não cair naquilo, ele muda o foco. Ele tenta te atacar de outro ângulo para tentar te entristecer. Ou uma levante, ou alguma difamação, ou muitas vezes chama até a polícia, né? Como aconteceu aqui já no culto aqui. Eu falo porque é um testemunho para a igreja, né, irmãos? A gente está mexendo com os infernos mesmo, estamos agradando a Deus, né? Então eu sou grato a Deus porque pelas pessoas que estão aqui, também lá do pessoal lá dos Combo, a Jéssica, o Francisco, a Jamile, o Jonathan, o Pietro, o Júnior, a Tamires, todo aquele pessoal lá, né? Eu digo sempre assim, irmãos, é mais fácil de lidar com pessoas que tu ganha para Jesus. Por que eu digo isso? Porque as pessoas elas não conheciam Jesus. Aí quando tu fala da palavra, aí o Espírito Santo faz tu ensinar do jeito que ele te ensinou. Aí fica mais fácil de entender. Agora, quando vê alguém, digamos, de outro ministério, fica mais complicado para nós. Porque ele já tem um jeito dele de trabalhar, né, irmãos? Então, a gente tem que tentar fazer o quê? Ficar na palavra, né? Ficar na palavra, mas ao mesmo tempo ali, a gente não entristecer ninguém, né? Entendeu, irmãos? Então, tem pessoas que não aceitam, né, irmão, a doutrina, né? E vem muitas vezes para a igreja para causar divisão, né? Mas Deus já tinha mostrado, né, irmãos? Deus, né, irmãos? Tem gente que vem para a igreja, que vem para causar divisão dentro da igreja, né, irmãos? Entendeu? Pode escrever. Vem para causar divisão, né, irmãos? Então, Deus é tão bom que Deus sempre mostra pra gente, né, irmãos? E graças a Deus que Deus tem dado força para nós, né? Deus tem dado força para nós e nós vamos continuar, irmãos. Satanás que está ouvindo pode continuar atacando, pode continuar, em nome de Jesus, né, irmãos? Quero botar um louvor aqui enquanto é isso. Vamos botar um louvor aqui. Glória a Deus, né, irmãos? A gente fica alegre essa noite com chuva, em nome de Jesus. Quando alguém
alguém correndo veio avisar. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a minha voz, era ele. Se a medicina desenganou, se a lei dos homens te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, e sua vitória foge da sua mão, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a sua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida. Amém, irmãos? Voltar aqui, lendo uma palavra aqui, né? Hoje nós estamos batendo de frente com os infernos mesmo, irmãos. Estamos batendo de frente com os infernos. Não tem problema nenhum. Entendeu? A Bíblia diz, quem tem a Bíblia aí, abre lá em Judas, irmãos. Judas, capítulo, só tem um capítulo, não tem 2. Judas, capítulo 1, versículo 19. Vamos ver o que diz lá, irmãos. Judas, capítulo 1, versículo 19. Vamos ver o que diz. Estes são os que causam divisão, sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Né, irmãos? Outra tradução diz Espírito, outra tradução diz Espírito de Deus. Né, irmãos? Tem pessoas, irmãos, que querem fazer a obra, mas não quer largar o pecado, irmãos. Quer causar divisão dentro da igreja, né? Quer andar em lascívia, né? Muitas vezes vem na igreja de um jeito, lá na rua anda de outro jeito, irmãos. Não. O que é em casa tem que ser aqui. O que é visto pelo olho, irmãos, a gente tem que falar. E aquilo que não é visto pelo olho, que é visto pelo coração, isso é Deus que faz a obra, irmãos. Porque eu não tenho como chegar aqui e esquadrinhar o coração dos irmãos para ver se algum irmão está com mágoa, está com tristeza, está com inveja um do outro. Isso a gente não sabe. Mas a gente julga, a gente fala pelo que a gente enxerga, né, irmãos? O que a gente ora a Deus, que Deus mostra pra gente também pela visão espiritual, né, irmãos? Então, eu não posso deixar o espírito de Jezabel, né, irmãos, dominar a Jezabel. Para quem não sabe, irmãos, dominou Acabe. Lá em Apocalipse, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que a igreja, né, eu vou até ler para os irmãos aqui como é que é o negócio, irmãos. A fúria do diabo que tá, né, irmãos? Apocalipse, capítulo 2 e versículo 20, o que a Bíblia diz? Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitua e coma de sacrifício da idolatria. Né, irmãos? Para quem não sabe, Jezabel, né, ela dominou Acabe, né, irmãos? Acabe fazia a vontade de Deus, né? E a Bíblia diz que Jezabel, ela, lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, diz que Jezabel, ela pintava os olhos, coloria os olhos. Jezabel, ela botava aqueles salto alto e fica cascavelando, né, irmãos? Seduziu Acabe. E Acabe, em vez de continuar obedecendo a Deus, se corrompeu. Se corrompeu por causa da mulher sensual, né, irmãos? Então Judas é bem claro que diz: a mulher sensual causa divisão dentro da igreja, né, irmãos? Ela causa divisão e o Espírito Santo de Deus se recolhe, né? Se recolhe. Ou Deus ordenou um anjo da igreja, que é o pastor. Ou o pastor ensina, né, e mostra na palavra e corrige. Ou o pastor faz assim, ó,
Fecha os olhos pro pecado e deixa as portas se abrir. Né, irmãos? Deixa as portas se abrir. Não, irmão, não foi para isso que Deus me chamou, não. Me chamou minha esposa. Chamou nós para ser a diferença. Para nós andar na doutrina. Para nós viver a doutrina. Entendeu? Muitos podem dizer, é tradição de homem, é costume de homens. Não, irmãos. Né? Irmão Carlos. Carlos quer Salmos 24. Salmos 24. Versículo 4. O nosso irmão Antônio Carlos. Carlos 24. Vamos ler aqui o que ele está pedindo. Ó, irmãos. Salmos 24, 4. Mas aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Né, irmãos? Então, o que essa palavra diz? Nós temos que estar com o coração limpo, irmãos. A transformação, ela começa por dentro da nossa alma, né? Não adianta também eu ter minhas vestes santificadas e meu coração podre por dentro, né, irmãos? Meu coração podre, meu coração com inveja, meu coração com maldade, meu coração querendo derrubar o teu irmão. Não vai adiantar nada. Deus não vai estar ali também, né, irmãos? Então, aqui é bem claro. O coração, ele é o que ele maquina o bem ou maquina o mal. É ali que Deus olha o coração. Por isso que muitos, eles nos julgam por fora. O homem nos julga por fora, mas Jesus nos julga por dentro. E quando nós estiver com o coração rancoroso, duro, e nós não perdoar, irmãos, que nem o irmão Jonathan leu a passagem aqui no ciclo de oração, que lá me tocou, né, irmãos? Que se nós não nos perdoar, não vai vir um perdão do céu. Né? Mateus capítulo 5, versículo 43, ali que ele mencionou aquele dia no ciclo de oração aqui. Então Deus usou ele para falar com pessoas que estavam aqui dentro, irmãos. Não é os de fora, não. Deus usou para ele falar com as pessoas aqui de dentro, que está o coração duro, né, irmãos? Eu nunca vi, tem pessoa aqui que nem folha seca, aonde o vento bate e leva, irmãos. Essas pessoas nunca vão se enraizar em ministério nenhum, porque olha para o homem, é duro de coração, tem inveja dos outros, irmãos. Nunca vai se fixar em ministério nenhum, né, irmãos? A casa bate a água, tá em cima da areia, vai levar embora, entendeu? Então Deus usou ele sem ele saber. Tem pessoas que têm aquele rancor, aquele ódio no coração e não conseguem perdoar, e Deus pega, ó, tira, porque é mau obreiro. Deixa eu fazer uma conjectura aqui. Se nós pegar, irmãos, uma maçã e nós largar uma maçã, tem uma cesta de maçã e as maçãs tá tudo bonitinha, e nós largar uma maçã podre no meio, o que vai acontecer? Vai começar a passar uma para outra, os bichinhos vão começar a pular de uma para outra, vai começar a comer todas, entendeu? Assim o diabo faz muitas vezes. Muitas vezes a igreja está unida, está caminhando, está fazendo a obra, aí muitas vezes nem é Deus que manda. O inimigo manda uma pessoa, ou 2 pessoas, 3 pessoas para vir para o ministério, para tentar dividir o ministério. Entendeu, irmãos? Então é bem assim que está nos dias de hoje. Mas a gente está sempre com a visão espiritual e pedindo para Deus, Senhor, mostra, Senhor. Mostra se veio para ajudar ou se veio para atrapalhar. Entendeu, irmãos? Então eu sou grato a Deus, porque os que estão aqui, Deus colocou aqui para nos ajudar. Os que estão aqui veio para acrescentar, entendeu? E os que não estão, os que estão fazendo alguma coisa, né? Da mesma forma, entendeu? O irmão Jocélio postou ali, da mesma forma, o obreiro de coração pode subir em cima do altar. Irmãos, eu sempre costumo, a gente ora a Deus, entendeu, irmãos? A gente ora a Deus. O homem não consegue ver o coração do homem. Quem olha o teu coração, Jocélio, é Deus, entendeu? É Deus que olha o coração de cada um que está aqui. E por mais que tenha alguém que está com o coração duro, quem tem que fazer a obra é o Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Nós temos que fazer o que? Nos perdoar. Mas a igreja estabelece regras, irmãos, e orar pelaquela pessoa. Porque pelo certo, então ninguém poderia subir em cima do altar. Pelo certo, se fosse através do coração, porque sempre tem alguém que tem alguma coisa no coração que não agrada a Deus, né, irmãos? Então, a igreja, ela tem a doutrina do corpo,
do corpo é estabelecida, né? Deus estabeleceu para nós seguir aquilo. Então tem uma regra para te subir em cima do altar, que é no mínimo tu andar como um servo de Deus, não como uma pessoa que parece uma prostituta, né, irmãos? Como é que tu vai separar uma prostituta de uma serva de Deus? Tu vai olhar para a serva de Deus, primeiro passo, tu vai olhar a aparência, porque todos olham a aparência. Olha lá, ó. Vai ser, a Bíblia diz aqui, ó. O que diz aqui, ó? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modestia. Com pudor e modestia, sem causar sensualidade. Entendeu? Então, o que é aqui na igreja tem que ser lá fora, tem que ser no serviço, tem que ser em todo lugar. Então, eu vendo, como é que eu vou permitir que sobe desse jeito aqui? Eu sou exemplo daqui, do ministério, entendeu? Então, o coração, se tem alguma coisa que a gente consegue ver no coração, lógico a gente vai corrigir, irmãos. Larga isso, irmão, larga aquilo. Mas tem coisa, irmãos, que é só Deus que faz a obra. Entendeu? Eu não posso olhar o coração de vocês e julgar, porque eu não sou Deus. Agora Jesus olha dentro, o homem olha a aparência. O homem olha por dentro. Entendeu, irmãos? Então a igreja tem doutrina, a igreja tem palavra, tem que seguir. E o coração Deus o julga. Porque a gente nota nas pessoas quando as pessoas perdoam e quando a pessoa é rancorosa, ela não consegue perdoar. Entendeu? O amor. Cadê o amor? Onde está o amor? Agora eu em nenhum momento julguei ninguém aqui. Entendeu? Eu não julguei nenhum, eu só apresentei o estatuto da igreja. Eu falei, não está escrito, mas eu falei como é que o estatuto funciona. Então o estatuto tem que ser cumprido, né, irmãos? Sobre o que? Sobre o cabelo, sobre as vestimentas, sobre maquiagem, sobre a mulher usar a saia cobrindo 4 dedos abaixo do joelho, entendeu? Então como é que eu vou colocar alguém que está de calça apertada, sensualizando, cascavelando na rua? Não. Aí eu seria hipócrita, irmãos. Entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? Não vamos agradar todo mundo. Outras igrejas aí, tá as portas abertas, é só entrar lá e já sai pregando, sai fazendo a obra. Para entrar no céu, tem que renunciar, tem que andar. A Bíblia diz, para nós apresentar a Deus um corpo agradável, né? Um culto agradável a Deus, cobrindo, né? As partes íntimas, né, irmãos? Cobrindo, porque a calça apertada, ela retrata toda a bunda da mulher, né? Tudo retrata, e lógico que nós não vamos olhar que somos espirituais, mas quem vem primeira vez na igreja vai olhar, vai causar a divisão, e não tem espírito. Então, para quem está chegando, logicamente que eu não vou pregar isso, a gente vai deixar o tempo falar, mas para quem conhece a palavra e já vem há bastante tempo, tem que ser falado, irmãos. Tem que ter um corajoso para falar. E outra coisa, quem estuda a Bíblia, quem lê, era pior ainda antigamente, né? Era tapado tudo aqui e era véu ainda. Hoje é só uma saia longa. Por isso que a gente fala, muda primeiro o coração. Quando não estiver pronto, Deus vai ter mudando. A palavra diz assim, vem como tu tá. Quem vai ter mudado não é homem e mulher, é Espírito Santo. Vai ter que dar espaço pro Espírito Santo poder trabalhar. Foi assim que eu fiz, eu dei espaço pro Senhor. Não foi fácil, eu disse, Senhor, eu não quero, Pai. Se é me receber dessa maneira, desse jeito aqui, e lá fora outro, eu não quero. E o Senhor Jesus teve que me deixou lá embaixo. Eu falei, se tiver que me quebrar meu vaso e fazer de novo, quebra o vaso e faz de novo. Ele me quebrou, me deixou lá embaixo, irmãos. Até eu mudar, até eu ter o conhecimento, eu falo, Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Mas também quando eu tive esse encontro, eu não volto mais pra trás. E outra coisa também, eu fui no curso algumas vezes de calça, eu me senti totalmente suja. Eu fui faz uma semana atrás, né, de calça, e eu me senti suja, irmãos. Aquela calça apertada, eu falei o quê? Pra ele falou pra mim, claro, agora eu vou. Eu cobrei ela. Por quê? Porque primeiro ele cobra de mim. As pessoas acham, mas ele... Não, passa por mim primeiro. É eu primeiro que ele cobra. Por quê? Porque eu sou exemplo das irmãs. Imagina aquelas calças, irmão, toda apertada na rua, branca, chamando a atenção de todo mundo. Eu entro lá na minha aula, atenção, daí que eu fiz, não, agora eu vou como? Eu vou de saia, irmãos. Lá dentro do laboratório eu vou ter que trabalhar de calça, mas é assim, entendeu? Aí eu já tive a mudança, não é fácil, mas quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue sim, a gente fala. É madrugada, é dia, noite, orando, dizendo, Senhor, eu quero mudar. Eu pedi tanto para Deus me mudar e Deus me mudou. Me tocou e eu não volto mais da onde o Senhor me tirou. Eu não quero voltar mais. Eu falo, Senhor, eu não quero mais voltar.
E hoje eu sei, olha, eu fui tocada pelo Espírito Santo. Quando a gente é tocado, a gente não volta mais, irmãos. A gente não pensa mais, Deus já tirou, já limpou. Somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, entendeu? Isso que é o verdadeiro encontro com Deus. Hoje eu tive, antes eu pensava que tinha. Não tive, agora eu sei que é ter um encontro com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? É isso aí mesmo. O que vale para nós aqui também, irmãos. Eu também vale para mim a palavra do Senhor. Então começa por nós aqui, entendeu? Então tem pessoas, irmãos, que Deus mostra pra gente que tá o coração fechado, duro, qualquer coisinha é sinal de briga, qualquer coisinha é sinal de contenda, sinal de fofoca, entendeu? Não é o Espírito de Deus que está habitando ali, não. O Espírito de Deus, ele é amor, ele ama, ele tem misericórdia, ele tem perdão, ele olha para uma pessoa e ama aquela pessoa, né, irmãos? Mas isso não quer dizer que o amor ele vai passar por cima da lei do Senhor. Deus estabeleceu, entendeu? Nesse ministério as regras. Ou qualquer coisinha também que é sair da igreja. A gente passou por uma prova, né, Tiago? 4 meses numa igreja, não vai falar nome, porque a gente tem ideia, não pode falar o nome. Lembra? 4 meses nós fomos provados naquela igreja, a gente não era chamado pra nada. O que a gente fez? Se manteve firme na presença do Senhor. Porque a gente ia lá pra quê? Pra buscar Deus, não era pra agradar uma mulher, era Deus, nós se mantemos firmes. Se a gente tá hoje, a gente tá porque a gente passou por prova, né? Foi horrível que a gente passou em 4 meses, a gente não vai nem falar. Mas agora a gente tá firme, pedir a força pro Senhor, a gente foi humilhado dentro da igreja. Então a gente tá aqui hoje, porque antes nós passamos, hoje a gente já tem discernimento de Deus. E nunca a gente falou, não, eu não vou mais na igreja. Não, a gente continuou lá e estamos firmes todo esse tempo aí com o Senhor. Mas, irmãos, eu dou glória a Deus por tudo isso. Por quê? A gente aprendeu. Olha que tudo que ela falou aqui e tudo que nós estamos passando hoje, entendeu? A igreja do Senhor ia ser perseguida, entendeu? Só que uma coisa eu te digo, você que está do outro lado aí, entendeu? Se você não deixar, não quebrar o teu ego, não quebrar essa arrogância, esse coração fechado, você pode perder a tua salvação, entendeu? Se esse pecado da lascívia, lá em Gálatas fala, ficarão de fora do reino dos céus, entendeu? Lute, porque você é uma alma importante para Jesus, entendeu? Lute para que você, porque uma época, irmãos, eu também lutei para Deus me libertar dos meus pecados. Eu tenho certeza que Deus, se tu ter a humildade de reconhecer que tu está errado e dobrar o teu joelho e apresentar para Deus o teu pecado, o teu ponto fraco, Deus ele vai te libertar. Entendeu, irmãos? A igreja não é para se adequar a você. Você tem que se adequar à palavra de Deus. A igreja verdadeira está aqui, ó. Entendeu? O templo é pedra, não vai ficar pedra sobre pedra. Entendeu? Nosso negócio é tentar se esforçar para viver a palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Então muitos tentam rebater, confrontar. Não, porque a fulana tá assim. Então por que ela pode e eu não posso? Pega aí. O que está ao meu alcance eu faço, irmãos. O que está ao meu alcance eu faço. O que eu enxergo eu faço. E o que não está ao meu alcance, que é a Deus fazer, porque Deus ele me deu autoridade, irmãos, digamos, para separar diáconos, separar obreiros, separar ali, botar prova para ver se vai suportar a prova. Entendeu, irmãos? Então Deus ele me deu certas autoridades nas minhas mãos e me deu visão espiritual para mim ver quando eu posso ver que alguém está preparado para pregar, preparado para subir no altar, preparado para cantar, né, irmãos? Mas muitas vezes o coração enganoso, a gente se engana, irmãos. Por isso que eu digo, a gente vê os testemunhos, vê as pessoas falando, graças a Deus. Mas daí, irmãos, quando vem mesmo a hora que é para mudar, não muda. Entendeu? E aí, como eu digo, cada um que sobe aqui em altar é espelho, é testemunho. Entendeu? Os que estão em casa, lá em outro país, lá tem gente que acompanha essa igreja lá de Ponta Grossa, Paraná, né? A gente conversa. Então, lá a igreja de doutrina, aqui também entendeu, irmãos? Eu não estou dizendo que não está faltando amor aqui tem amor. É um novo mandamento que Deus deixou. Amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. Amar a Deus sobre cima de todas as coisas. Entendeu, irmãos? Então é esse desabafo. Continua, irmãos. Pode estar apertado, pode estar ventando, pode estar se levantando, pode falar o que quiser falar, fala à vontade, mas naquele grande dia, cuidado que tu vai falar, hein? Cuidado que tu vai comentar com teu irmão, entendeu? Cuidado que tu vai falar pro outro aí, aleluia, porque tu vai ter que dar conta de cada palavra que sai da tua boca,
Porque a Bíblia diz que tem um anjo notando tudo, as obras boas e as obras ruins. E Deus esquadrinha o nosso coração aqui e sabe que nós estamos puros. Não temos nada contra ninguém. Não temos, porque se nós tiver algo contra alguém, Deus nem vai mais manifestar nessa igreja. Então nós estamos fazendo o que? Agradando a Deus, ensinando as ovelhas. Tem ovelha que está se rebelando, está que nem bode, está atacando o pastor, está dando cabeçada. Isso não serve para ser ovelha. A Bíblia diz que naquele grande dia Deus vai puxar os bodes para um lado e as ovelhas para o outro. Então é sinal que vai ter separação. Nem todos vão subir para o céu. Deus vai separar o joio do trigo. Entendeu? Se os irmãos verem, o joio é que nem trigo. Só que o joio não dá semente. Entendeu? E é nessas horas que a gente vê quem é o joio, irmãos, e quem é o trigo. Entendeu? O trigo, ele dá fruto, ele dá semente. Ele olha para Jesus, ele ganha alma para Jesus, ele ama o próximo, ele perdoa o próximo, ele é submisso ao pastor quando está na palavra de Deus, entendeu? Agora bode ataca, ele vê o erro dos outros e ataca para defender o erro dele, entendeu? E eu quero dizer uma coisa aqui, ó, eu não sou contaminado por ninguém aqui, por ninguém, né? Nem os irmãos que vêm aqui lá onde eu trabalho, ninguém me influencia a fazer nada. Eu faço o que eu aprendi, o que eu passei para eles, entendeu? Eu faço, entendeu? Tudo que Jesus me passou, que o Espírito Santo me passou, eu passo para eles. Então eles estão no mesmo espírito que nós, entendeu? Eles estão no mesmo espírito que nós, entendeu? Então a boa ovelha, ela ouve a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala onde? Fala na boca aqui, ó. Entendeu? Eu sou instrumento do quê? Do diabo, então? Não. Sou instrumento de Deus, irmãos. Se eu ter dúvida que Deus não fala na minha boca, então eu tenho que fechar as portas e voltar pro mundo. Entendeu, irmãos? Infelizmente, fazia tempo que não passava uma situação dessa, né, irmão? O Carlos de Apocalipse 22, 14. Olha, o irmão Carlos aqui tá participando conosco, tá nessa casa. Ele pediu para ler Apocalipse capítulo 22, versículo 14, que diz: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Oh, glória! Palavra poderosa, né? O 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro. Tá aí, ó. Uma palavra puxou a outra, irmãos. Então, é como digo, a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Que passar disso é do maligno. Entendeu? É como eu disse, a gente vai ter discernimento do Espírito Santo para não pregar, dar uma palavra muito forte para quem está chegando na igreja. Lógico, irmão, tem que ter discernimento, senão tu vai matar a pessoa. Eu entendo. Mas tem pessoas, irmão, que vêm do outro ministério, que já tem 30 anos no ministério. Não, irmãos, tu tem que pregar a verdade, irmãos. Entendeu? Tu tem que falar, porque lá, de repente, ninguém falou, não teve um corajoso. Entendeu? Aí Deus te usa para falar. Entendeu, irmãos? Aí, se a pessoa não quiser aceitar, é problema dela com Deus. Tua parte tu fez, né? E Deus sabe que nosso coração não tem nada contra ninguém. Mas a palavra tem que perseverar dentro da igreja. E olha, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue de Jesus, né? No sangue do Cordeiro, porque terão direito à árvore da vida, né, irmãos? Se eu não me lavar, né? Se eu não pedir para Jesus lavar as minhas vestes salpicadas, sujas, de pecado, quando eu falo veste, não é isso aqui, irmãos, não é isso aqui, entenda, não é isso aqui, ó, gravata, ó, isso aqui é capa, tô falando por dentro, irmãos. Se eu não pedir para Deus tirar a podridama dentro de mim, a imundícia, não adianta nada, irmãos. Aquele dia eu vou ser condenado. Eu não vou ouvir o som da trombeta. Não seja enganado. Não seja enganado, irmãos. Deus, ele olha lá dentro, esquadrinha o coração do homem. Como eu disse na pregação que, sabe aquela máquina que tu deita dentro dela e tu vai para dentro e ele faz um check-up para ver onde está uma doença, alguma coisa? Ali esquadrinhou o teu corpo. Mas Jesus esquadrinha a tua alma, irmãos. Lá dentro. Muitas vezes tem pessoas que tem um quartinho escuro lá dentro. Fechadinho, uma parte lá. E lá dentro, irmãos, está o depósito da podridão.
Lá dentro está um câncer que está crescendo a cada dia que passa, uma mágoa que está se espalhando, e aquela mágoa vai tornando a pessoa diferente, rancorosa, vai criando a pessoa com ódio, vai faltando perdão, porque quando a mágoa toma conta, ela não tem espaço para perdão, para misericórdia, ela domina, aquilo ali expulsa tudo, e o coração fica negro, né? E quem tem a chave para abrir é só você e eu, para abrir, para deixar Deus entrar e tirar e varrer a casa, fazer a varredura completa, entendeu? Muitas vezes nós não queremos isso aí, irmãos. Por quê? Como eu digo, porque muita gente acha que está certo. Eu estou certo, Deus quer meu coração. Deus só quer meu coração. Eu estou certo. Estão se levantando contra mim? Não, pera aí. Já orou? Já foi orar para ver? Deus te mostrou? Outros sinais, tu está colhendo fruto? Tu está ganhando alma? Tu está amando teu irmão? Tu está estudando teu irmão? Tu está tirando de ti para dar para ele? Jesus não dividiu o pão. Tu está abraçando teu irmão? Tu está tendo amor por ele? Quando ele te toca uma pedra, tu pega a pedra e toca nele, que nem o abençoado ali falou, porque tem pessoa que não está subindo com veste, mas o coração está podre. Tu está pegando a pedra e está tocando de volta no teu irmão? Não, irmão, não é assim. Se eu vejo o erro em alguém fala meu erro, eu vejo o erro dele, eu vou pegar a pedra que me tocou, vou tirar nele para acusar ele. Não, irmãos, quem é acusador é Satanás, irmãos. A gente faz o quê? A gente ora pelo irmão. A gente ora. É tão fácil. Se tivesse aceitado a palavra, nada disso nós estaria conversando aqui, entendeu? Nada disso nós estaria conversando aqui. Mas como não aceitou a palavra, a gente tem que botar para fora, entendeu? E entender. Porque muitas vezes, irmãos, o mal tem que ser cortado pela raiz, passado, cortar o mal da vez, porque senão se espalha, domina, entendeu? E derruba os que estão firmes na igreja, entendeu? Então eu sempre digo, sempre tem oportunidade de arrependimento. Se arrependa do teu pecado, se arrependa, entendeu? Perdoa, entendeu? Se Deus tocar no teu coração um dia, venha e se redime, porque nós estamos aqui preparados para perdoar uns aos outros. Todos nós estamos aqui para perdoar. Se eu não perdoar, eu não sou servo de Deus. Se eu não perdoar, entendeu? Mas agora, se tu acha que tu está certo, continua. Mas naquele grande dia tu não vai poder entrar pela porta estreita. Tu não vai poder ouvir o noivo te buscar, porque o teu coração está preso em mácula, preso em ódio, em invejas, coração duro, entendeu? Ainda há oportunidade, a Bíblia diz, né? Falando uma coisa, né, irmãos? Vamos soltar mais um louvor em nome de Jesus. Tá bom esse lugar, né, irmãos? Estamos sentindo aqui a presença de Deus, né? Estamos sentindo aqui, meu Deus do céu, só coisa. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, né, irmãos? Tenho certeza que Deus está falando no teu coração aí. Nós estamos aqui para subir para a glória, né, irmãos? Estamos aqui para agradar a Deus e tá sempre preparado para qualquer momento, né? A gente vai sair desse mundo aqui, somos peregrinos nessa terra, né, irmãos? Tudo vai passar, a tua juventude vai passar, mas a tua alma nunca vai morrer, né, irmãos? A tua alma vai ser condenada ou vai ser salva, uma das duas, é dois caminhos. Senhor, vem andar, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso
mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou carente do teu Espírito. Encher o vaso é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Venha falou em nossos corações, né? Aleluia. Glória a Deus. Já vamos estar finalizando essa live, né, irmãos? Falar aqui também, só para encerrar aqui essa live, essa palavra aqui que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque tanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui quando fala em adultério, não é sobre traição de casamento. Aqui fala, irmãos, quando nós estamos amando as paixões desse mundo, nós estamos em adultério com Deus. Por quê? Porque quando você está amando mais as coisas desse mundo, você está trocando, está sendo inimigo de Deus, né, irmãos? É a mesma coisa que tu pegar o seu noivo, que é Jesus Cristo, e trocar por outro, né, irmãos? Então muitos hoje estão assim, eles querem fazer que a gente botar a garganta abaixo na gente, que a gente tem que aceitar como lição para fazer a obra na igreja. Não. O Espírito Santo faz o processo e tira, e modela. Por isso que Deus tem falado para descer a casa
da olaria. Se não descer, irmão, não tem como Deus fazer o vaso de novo. Tem que deixar o olheiro quebrar o vaso e fazer de novo. Mas se não deixar, não vai ter transformação. O vaso vai continuar trincado. O vaso vai continuar impuro, né, irmãos? Aleluia. Assim está, né, irmãos? Então a gente estamos aqui, estamos bem felizes. Deus está trabalhando, não tinha nada, não tinha. Vamos começar pelos bem material, irmão. A gente não tinha nem casa até há um ano e pouco atrás, né? A gente estava cuidando do ministério 2 anos da igreja evangélica Cristo é Solução. Ficamos quase 2 anos ali. 2 anos, 2 meses, né? Ficamos ali e passamos prova atrás de prova e sempre pregando, ensinando, e Deus operando, o demônio caindo, Jesus curando, trabalho de feitiçaria, o Espírito Santo trabalhando. Minha esposa é testemunha. Aí chegou o tempo que Deus falou com nós, disse, vocês vão sair daqui, porque o pastor presidente tinha falecido, né? E assumiu o filho dele, e o filho dele era mais carnal, as portas mais abertas, e chegou até ele, falaram irmão de nós para ele, e Jesus falou, eu vou tirar vocês daí e vou dar um ministério para vocês cuidar. Mas aí eu olhei, eu e minha esposa olhamos e disse, mas como pode? Nós vamos sair daqui, nós não temos dinheiro, temos só um carro meio velho, ano 2000, não temos nada, vamos sair com uma mão na frente e outra atrás. Aí chegou o tempo que o pastor veio com mais 2, 3, o irmão bem forte, né? E disse que nós tínhamos 30 dias para sair da igreja. E eu disse para ele que era pouco. E aí ele disse que dava 60 dias, né? 60 dias para nós sair do ministério. E aí ele já foi me largando assim, eu tenho um irmão que eu trago aí, que teve um em Porto Alegre, um pastor que não quis sair lá. Esse irmão pegou pelo pescoço e tirou a força. E aí eu digo, não te preocupa, a gente não é de brigar, quem briga por nós é Deus, e Deus vai dar uma saída para nós. Eu falei, porque nós não queremos ficar aqui também, entendeu? Então, irmãos, os irmãos têm uma base. Se eu tivesse na carne, aquela época, eu trabalhava no meio dos telemotos, eu tinha quase 30 motoqueiros a meu favor. Se eu quisesse, irmãos, eu poderia ficar lá, entendeu? E brigar com aquele pastor, com todo mundo que vinha. E meus colegas já não gostavam de pastor, porque o pastor, hoje, no dia de hoje, ele é mal visto, né? Por causa da roubalheira, por causa, né? Eu sei que nem tudo é ladrão, mas a maioria são tudo ladrão. Então, era só eu dar uma ligação, irmãos. Entendeu? Mas daí eu não seria um homem de Deus naquele momento. O que eu fiz? Se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Aí, um irmão, a gente começou a orar, eu e o irmão começamos a orar sexta-feira, das 10 da noite até as 5 da manhã. Nós oremos, escutando testemunho e orando, escutando louvor e orando. E aí tinha uma vizinha aqui perto da minha irmã que vendeu uma casa. Só que ela queria 5 mil de entrada, irmãos. Uma casinha de madeira bem simplesinha. Então os irmãos que vêm nesse ministério sabem que é a casa da frente aqui. E aí eu digo, como eu queria ter, né? Eu tinha 500 pila só. E aí eu conversei com essa vizinha que queria vender a casa. E aí ela disse que aceitava 3 mil. Só que eu não tinha nada, irmão, tinha só 500 pila. Aí o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração pra mim lá onde eu tava pagando o carro, lá no rapaz lá. E eu consegui com ele, irmão, 2 mil e meio. Consegui com ele. Entendeu, irmãos? Aí eu dei os 3 mil pra ela. E aí e parcelei o resto, que foi 28 mil. Parcelei. E aí Deus foi fiel, já nos tirou de lá, né, irmãos? Tava uma opressão lá, nos tirou de lá, botou aqui. Só que aí nós somos numa campanha aqui, e Deus falou que, através do pastor João André, que é lá do Faxinal do Soturno, até teve aqui pregando esse dia na igreja, que Deus ia dar esse ministério, Deus ia enviar as pessoas para enviar tijolo, para enviar os material, para enviar tudo. Só que nisso, irmãos, Deus, ele foi tão bom que deu outra casa na frente daquela que era velha. E aí o Espírito Santo tocou na minha esposa, tocou em mim, para nós ir até a vizinha e falar se ela não aceitava aquela casa da frente mais a caminhonete que nós tinha. Até na hora ela não aceitou, mas o Espírito Santo trabalhou no coração dela e ela aceitou depois, irmãos. Os irmãos sabem que aquela casa ali não valia 15 mil, irmão. A casa
com as madeiras apodrecendo já, mas quando Deus faz a obra, irmãos, não interessa, entendeu? E aí, o que aconteceu? A gente deu aquela casa velhinha e a caminhoneta, o carro, por esta outra aqui. E aí nós tinha uma garagem aqui. Eu até vou mostrar para os irmãos aqui, ó. Não tinha nem porta. Não tinha nada, irmãos, olha. Pega aí. Era tudo terra. Tá lá, ó. Não tinha essa porta, não tinha essa parede azul aqui, era tudo Nem aberto. contrapiso, era tudo Não, terra. não tinha contrapiso, era tudo terra, irmãos. Terra? Só tinha as paredes e a laje em cima lá. Entendeu, irmãos? E aí o que aconteceu, irmãos? Aí nós começamos a fazer culto. E Deus começou a operar já nos cultos. Aí Deus disse assim que ia enviar as pessoas para nos ajudar. Que ia enviar as pessoas para abençoar a obra, porque ele é o dono do ouro e da prata, que não era para nós se preocupar. E nós continuamos fazendo a obra, sem importa. Muitas vezes chovia ali, com vento, irmãos, entrava chuva para dentro, nós dando glória. Fazia igual. Entendeu, irmãos? Nós fazíamos igual. Então, Deus viu o nosso esforço. Daí nós começamos a ganhar uma para Jesus, né? Eu e minha esposa começamos a ganhar uma para Jesus, devagarzinho, foi indo. Daí Deus enviou o pessoal lá onde eu trabalho, o irmão Carlos, que é construtor. Aí Deus trouxe esse abençoado para cá. Aí começou a usar ele, a abençoar a obra, os irmãos lá do Congo para abençoar a obra, e foi crescendo, e nós nunca se preocupando, irmãos. Para nós ali, se tivesse porta, se não tivesse, nós estaria até hoje ali, dando glória, entendeu? Lógico que hoje ia ter uma porta, porque eu creio que nós não servimos um Deus que mendiga, não, um Deus que é dono da prata, dono do ouro, entendeu, irmãos? Deus ia abençoar do jeito do outro, ia abençoar, ia usar alguém. Deus podia usar até um ímpio, como já usou para abençoar a obra aqui. Então a gente foi fazendo cultos. Imagina se eu esperasse fazer culto. Não, primeiro tem que ter a porta, primeiro tem que ter luz, primeiro tem que ter aquilo. Não, a gente foi indo, irmão. Fazia muitas vezes. E outra coisa, irmãos, que eu me esqueci de falar, o mais importante, que minha esposa testemunha. Voltando lá na outra igreja, quando nós cuidávamos. Quando nós assumimos aquela igreja lá, irmãos, tinha as caixas, tinha amplificador, tinha microfone, tinha tudo. E era da igreja. E o pastor é um dos melhores amigos meus, né? Que eu não vou dar o nome aqui. O que ele fez? Levou tudo. Ele roubou, irmãos. Ele pegou e levou tudo. Tudo embora. Tirou bico de luz, tirou suporte, tanque, torneira. Deixou assim, irmãos, nós a nada. Deixou 3 contas de luz, 3 contas de água. Quase mais de R$1.000, né? E nós não tínhamos R$1, irmãos. Nós não tínhamos R$1. E aí, como é que faz? Só que Deus disse que nós ia assumir aquela obra. Aí, assumir uma obra, irmãos, muitos olharam para nós, o que vocês pensam que são? Fazia os cultos sem nada, né? Nós fazíamos o culto sem microfone, era só no gogó. Era só a igreja era grande lá, tinha que estar gritando, ficar rouco. Entendeu? Mas Deus foi tão bom que nós compramos as caixas, Deus deu tudo para nós. Compramos 2 caixas, compramos microfone, compramos amplificador melhor. E Deus nos honrou, né, irmãos? Deus nos honrou no meio de tudo aquilo. Pagamos as contas de luz. Lógico, sempre estava uma atrasada a outra porque não tinha dizimista, né, irmãos? Era bem pouquinho que entrava. Mas Deus sempre fiel, né? E o pastor que roubou, irmãos, esses equipamentos que era da igreja, o que aconteceu? Ele estava trabalhando num caminhão de lixo e disse que ele caiu, irmão, quebrou a perna. Ele pagou o preço, irmão. Porque ele roubou, não foi de nós, foi de Jesus. Né, irmãos? Foi de Jesus. Então, irmãos, eu quero dizer sim que não dá um estralo na nossa cabeça se nós começar a fazer culto aqui. Vamos fazer culto aqui. Não, irmãos, primeiro nós tivemos que passar pelo vale. Nós tivemos que passar a comer arroz e ovo. Muitas vezes lá. Muitas vezes doente, Deus provando nós lá. Entendeu? E nós firmes com Deus. Nunca murmuremos. Sempre orando, irmãos. E foi no tempo que Deus mais usou nós. Quando não tinha nada, irmãos. Não tinha nada. Entendeu? E passemos enfermidade, irmão. Enfermidade. Deus permitiu nós passar. Entendeu? Deus permitiu nós passar enfermidade, permitiu nós passar necessidade. Deus permitiu as contas atrasar, para ver o que nós ia fazer. O meu filho
quebrou a perna, quebrou o fêmur do osso da perna, correu daqui, em 3 metros quebrou a perna. Olha sinal de aprovação, não tem como alguém correr e quebrar a coxa ali, um osso, quase soltar para fora. Um guri forte, um guri... A gente ia ser ungida diaconisa, tá lembrando? A gente ia ser... Há um pouquinho de dias e daí Deus permitiu que ele quebrou a perna. A gente ia ser ungida diácono naquele tempo, entendeu? E aí quebrou a perna. E aí, irmãos, eu poderia ter dito assim: Deus, nós estamos pregando, nós estamos fazendo a tua vontade, nós estamos preservando a tua doutrina, nós estamos pregando, por que o Senhor permitiu acontecer isso? Não, irmãos, nunca nós falamos isso. Ficou mais forte ainda. Ficou mais forte, irmãos, mais forte no meio do vento. E a batuqueira do lado se levantando, porque tinha igreja assim, irmão, e do lado tinha um centro de batuque, que já tinha mais ali de 30 anos. E um dia nós olhamos assim a batuqueira assim, fazendo o sinal de flecha assim, ó, pra nós assim, ó. E nós erguemos as mãos assim, em nome de Jesus, Pai, liberta aquela mulher. E quando eu fiz o círculo de oração, que foi uma lá bater, você lembra? Queria dar em nós, em mim das irmãs, lembra? Uma mulher bem louca lá, o que vocês querem fazer aqui? Não vou fazer mais, foi bater nas portas lá. Isso, irmãos, a minha esposa estava responsável por servir de oração. E elas começaram a orar lá e foi uma, tipo, acho que era a batuqueira, né? Foi a batuqueira lá e bum, bum, bum na porta. Querendo entrar pra elas parar de orar. O Satanás entrou nela. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque a igreja estava perseverando na doutrina, irmãos. Perseverando, fazendo a obra. Muitas vezes não é que nós não postemos na internet que a gente não faz obra. Que na verdade falta pessoas, né, irmãos, assim, naquele tempo faltava pessoas para nos ajudar. Alguém para filmar, alguém para ir com nós, alguém para, né? Hoje não, hoje graças a Deus tem as pessoas para nos ajudar, né, irmãos? Então, como eu digo, nós, nenhum momento eu quis ser pastor, irmãos, nenhum momento eu escolhi isso para mim, mas Deus nos escolheu para isso. E aí, como é que fica? Eu vou dizer que não para Deus? Porque no meu ponto de vista, eu não tinha estrutura para ser pastor. Eu não me via como pastor. A minha esposa não se via como missionária. Eu não se via. Eu disse para Deus: Senhor, eu não sou capacitado. Eu não sei nada, Jesus. Não sei nem da palavra direito. Eu sei pouca coisa. Mas aí se cumpre, irmãos, que Jesus ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega aquele que não é capacitado e capacita. Entendeu, irmãos? Ele pega os humildes, né? Usa para curar, para expulsar demônio. E os doutores da lei, filósofo, não entendem o que está acontecendo. É assim que Deus pega. Deus pegou Pedro, pescador, analfabeto, entendeu? E ergueu. Olha quanto tá ali o irmão Jairo, Mica, lá da Ponta Grossa, Paraná. Lá a igreja do pastor Flávio e a missionária Gisele. São outros que a gente pegou como exemplo, irmãos. Porque quando nós começamos nosso ministério lá atrás, eu me lembro que eles começaram, já tinha pouco tempo recém, né? Através do pastor Júlio César, que foi não me interessa se ele está caído hoje, se ele caiu, isso não vem nós julgar, é ele e Deus. Mas naquela época foi muito usado para edificar nossa fé. Entendeu, irmãos? Então eu agradeço a Deus por tudo que nós passamos até hoje e que nós estamos passando hoje e tudo que nós aprendemos para nós perseverar na doutrina do Senhor. Que eu tenho certeza que vai chegar o tempo, irmãos, que Deus vai começar a usar mais nós em cura e libertação. As almas hoje, elas querem ser libertas no sangue de Jesus, irmãos. Entendeu? Hoje, infelizmente, as igrejas como é que estão nos dias de hoje, tá difícil, entra de um jeito, sai do mesmo jeito, porque o pecado se espalhou dentro da igreja. E onde tem o pecado se espalhou, que o pastor aceitou o pecado, o Espírito Santo não está ali, irmãos. Entendeu? Mas aquele que persevera na palavra, na doutrina, vai chegar o tempo da honra. Não é, tipo, vai ser amanhã, não sei o dia nem a hora, mas que Deus vai abençoar, vai. Porque tu está agradando a Deus, tu está tentando se esforçar na palavra, tu está tentando viver a doutrina de Deus. Mas primeiro, Deus vai te provar, Deus vai te lapidar. Deus vai tirar as impurezas, Deus vai tirar aquilo que não agrada ao Espírito Santo da tua vida. Pode ter certeza, irmãos. Para depois Deus começar a te usar. Entendeu? Primeiro Ele pega, liberta, transforma, muda
o homem, o coração do homem, aí depois que mudou por dentro, começa a mudar por fora. E assim vai indo, né, irmãos? Então, olha bem, onde nós estamos hoje? Hoje nós estamos com a igreja pronta aqui, ó. Né? É simplesinha, mas ela tá pronta, ó. Deixa eu mostrar para os irmãos. Ó, tem muita coisa para fazer ainda, mas olha, irmãos, não temos nem forro ainda, mas temos o TNT, ó. Mas Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui, ó. Lá a escolinha das crianças, ó. Lá a porta, lá na entrada, lá. Falta rebocar ainda, coisa, mas a gente não se preocupa com isso aí. Entendeu, irmãos? Então, tudo Deus, Ele tá provendo, irmãos. Tudo Ele está provendo. Tudo Ele está provendo. Nós só estamos fazendo a obra. Nós só estamos deixando Deus trabalhar. E Deus está nos surpreendendo a cada dia que passa, né, irmãos? Em nome de Jesus. E o que eu mais quero, irmãos, o que eu mais quero, sabe o que é? Eu não quero pegar e naquele grande dia não ouvindo Jesus dizer: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Eu quero ouvir: foste fiel na terra, foste fiel no pouco, entre no gozo eterno. Entendeu, irmãos? Eu quero que o meu nome e o seu nome esteja escrito no livro da vida. O que adianta nós ganhar tudo, irmão? Ganhar o mundo todo, um bom serviço, um bom carro, uma boa casa, roupas de grife, tu ter tudo que tu quiser, mas tu ter uma tristeza dentro da tua alma, do teu coração. O que adianta? O que adianta tu ficar amarrado, né, irmãos? Na bebida, no jogatino do mundo, ser idólatra por time de futebol, né, irmãos? Ser idólatra por outros pregadores, porque tem pessoas, irmãos, que, eu vou falar o que Deus manda falar, tem pessoas que quando é o Zezinho da padaria que vai pregar, ele não vem para a igreja. Ah, mas se anunciar que vai vir o Júnior Trovão, que vai vir o Galvão, aquele que prega, a igreja lota de gente, é um mandando WhatsApp pro outro. Sabe quem vai vir? Pega perto ali. Sabe quem é que vai vir pregar na igreja tal dia? O Júnior Trovão. Vamos. E aí um passa o zap pro outro. Isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria. Por que quando tá o Zezinho da padaria que vai pregar, não vem na igreja? Vem por causa do pregador, para tentar ouvir revelação, para sair e continuar a mesma vida que está levando. Porque a verdade, ela confronta a nossa vida está no erro. Entendeu, irmãos? Então tá assim. Qual é a diferença? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Vamos dizer, qual é a diferença da minha esposa pregar para Cassiane pregar? Qual é a diferença? A diferença só é a voz. De repente a minha esposa tem mais unção que ela. Porque a gente vê que essas mulheres se corromperam com maquiagem e tudo. O espírito de Jezabel dominando elas. Qual é a diferença? Aí quando é minha esposa, ninguém vem na igreja. Aí quando vamos dizer, pega uma famosa aí, Cassiane, tem que alugar um ginásio, porque falta lugar. Então o povo está idólatra, irmãos. O povo está em idolatria. E essas pessoas vão pagar por isso, se elas não se arrependerem. Se elas não se arrependerem desse pecado, irmãos, vão pagar. Entendeu? Hoje o evangelho está assim. Se vem um pastor que revela, a igreja enche. Se é um pastor que prega a verdade, meia dúzia de gente. Entendeu? Se tu não estiver estruturado na palavra de Deus, irmão, não vai adiantar nada. A tua vida vai continuar a mesma coisa. Por que tem pessoas que não conseguem crescer espiritualmente? Por que tem pessoas que não saem do lugar? Por que tem pessoas que Deus tem promessa para pregar, tem promessa para louvar, tem promessa para ganhar alma? Por que muitas vezes não sai do lugar? Aí tu pode dizer: não, mas é que ainda não chegou o tempo. Não, irmãos. Muitas vezes é nós que temos que deixar Deus trabalhar. Nós que temos que passar por cima disso aí e pedir para Deus libertar a gente, irmãos. Porque muitas vezes tem pessoas que têm promessa que vai morrer sem que a promessa seja cumprida. Porque o pecado dominou, o entendimento dominou aquela pessoa, ela não olhou para a palavra de Deus, ela pereceu porque não olhou para a palavra. Entendeu, irmãos? Então, quem tem promessa diz que não morre, morre, irmãos. E é só não olhar para a palavra, é só não viver a palavra para ver se não vai morrer.
aquelas pessoas da promessa que a Bíblia diz ali, mas todas elas creram na palavra para a promessa acontecer, né, irmãos? Então, você que está em casa aí, nós queríamos contar um pouco da nossa história, né, irmãos? Para você entender que tudo isso que está acontecendo hoje não foi nada tipo da nossa cabeça, assim, nós quisemos ser, não. Deus chamou a gente. Pastor não é formado a formação do pastor não é só em teologia, em filosofia, em mestrado. Pastor, ele é formado no deserto, na prova. Ele tem que ter vocação, tem que ser chamado por Deus. Não é qualquer um que se rebeleia, sai da igreja, abre uma igreja aí, não vai aguentar, entendeu? Não vai aguentar porque Deus não chamou para aquilo. Cada um tem um chamado. Um tem um chamado para ser evangelista, outro para louvar, outro para pregar. Nem todos que estão dentro da igreja vai ser pregador em cima do altar, irmãos. Nem todos. Mas eu creio que todos têm um chamado para ganhar para Jesus. Entendeu? Todos têm. Então você que está do outro lado aí, aleluia, reflita nessa palavra, irmãos. Há tempo ainda. Tudo está passando, irmãos. A Bíblia está se cumprindo e Jesus vai buscar a igreja. Como é que está a tua vida hoje? Se Jesus vir buscar a tua alma hoje, como é que está a tua alma? Está tudo em paz aí? Está tudo tranquilo? Largou o pecado? Largou a lascívia? Largou o segundo casamento? Se não for por tempo de ignorância ou tempo de morte, largou? Largou? Largou os vícios desse mundo? Largou bocha? Largou sinuca? Largou jogo de celular? Largou futebol? Cada time de futebol, Inter, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, todos eles têm um demônio por trás. Pela idolatria, tem pessoa que sofre pelo time. Isso é idolatria. Se mata o outro. Entendeu? O jogo não foi criado por Deus, foi criado pelo diabo, irmãos. Entendeu? É assim que o inimigo faz, irmãos. Eu, um tempo, estava cego por isso. Estava cego, mas Deus me libertou. Para a honra e glória do Senhor. Entendeu, irmãos? Hoje a nossa vida aqui é só viver a palavra de Deus, fazer os cultos com prazer. Hoje aqui, irmão, não tem nem lista para limpar a igreja. Nós limpamos a igreja porque nós temos prazer em limpar a igreja. Não tem nem piso no chão, contrapiso. Tu varre e sai horror de cimento, de pó. Mas nós temos prazer em limpar, irmãos. Ninguém precisa vir aqui limpar. Se tu vai em outra igreja, tem escala de limpeza para limpar. Nós aqui não. Entendeu, irmãos? E sempre foi assim, com amor e carinho, as coisas de Deus. Eu sei que é um templo, mas é o templo de pedra que vai receber as almas. Nós temos que estar organizadinho as coisas aqui dentro também. Entendeu, irmãos? Então nós estamos felizes, estamos tranquilos, entendeu? Luta no casamento todo mundo tem. De vez em quando nós damos uma desentendida, mas isso aqui fica entre nós resolvemos. Como você também, de vez em quando dá uma discutida com a sua mulher, com o seu esposo. Nós não somos perfeitos. Nós temos a nossa... É casamento, entendeu? Muitas vezes até a mulher limpa ali o negócio, vai ali, pisa em cima, já dá uma briga, entendeu? Muitas vezes. Entendeu, irmãos? Então, é assim, tem que ser feliz, tem que cuidar bem, né, da sua família, do seu ministério em casa, para a obra poder fluir, né, irmãos? Né? Quantos falam de nós, que nós não somos unidos? Eu e minha esposa somos unidos. Somos unidos. 17 anos juntos. Vai para 18 já. Ano que vem, né? Então nós estamos cumprindo a palavra, nós estamos indo até o final. Até o final, nós vamos levar a nossa cruz. Não larga a tua cruz, não larga a tua cruz, vai para frente, vai para cima, entendeu? Deus te separou para a obra dele. Tu é escolhido desde o ventre da tua mãe, entendeu? Deus te separou para a obra. Muitas vezes o diabo vem usar as pessoas para dizer que tu não é ninguém, que tu não tem dom. É mentira do diabo, entendeu? Deus te separou, ele te escolheu desde o ventre da tua mãe para te ser um pescador de alma. Jesus falou lá em Mateus 18, capítulo 28, ou 28, 18, que diz: ide e ensinai minha palavra, eles guardar minha palavra, e eles fazendo discípulo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus te chamou. Basta você entender que Deus te chamou. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Deus vai falar na tua boca, Deus vai te dar autoridade. Deus capacita os escolhidos. Eu não sabia também. Glória. A gente não sabia falar, irmão.
A primeira vez que nós pegamos o microfone, tremia. Mas Deus falou que chamou, o que vamos fazer? Vamos lá, né? Vamos pegar o microfone, vamos pregar. Entendeu, irmãos? Então você que está do outro lado aí, Deus te chamou. Ganhe alma para Jesus. Pregue o amor de Jesus. Pregue que quantas almas estão nessa hora, estão com depressão, pensando em tirar a própria vida. Quantas almas nesse momento, uma mãe chorando pelo filho nas drogas. Quantos estão nesse momento, a esposa está com o marido preso. Pessoas estão sem comer nada de casa. Entendeu, irmãos? Então a igreja é isso. A igreja é viva. A igreja vai ao encontro. Mateus 25, 35, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestisse. Estava forasteiro e me hospedaste em tua casa sem me conhecer. Estava enfermo e fosse me visitar. E os discípulos perguntaram para Jesus, mas onde o Senhor teve nu? Onde o Senhor teve fome? Onde o Senhor teve sede? Onde que o Senhor teve enfermo? E o que Jesus falou? Tá vendo aquele pessoal ali, aqueles pequenininhos ali? Vocês fizeste a eles, fizeste a mim também. Entendeu, irmãos? Essa é a verdadeira obra de Deus, irmãos. A verdadeira obra de Deus é visitar os órfãos, viúvas, necessitados. É Tiago, capítulo 1, versículo 29, 28. Não é aqui dentro da igreja, não. Aqui é só um lugar de aprendizado, um lugar que Deus vai falar contigo, vai te capacitar. Uma escola espiritual, um hospital espiritual que vai curar tuas feridas. Mas a obra é lá fora, irmãos. Então não te esqueça que Deus te separou. Ainda que tu ore e diga, eu não tenho condição. Aí que Deus vai te levantar. Porque se você dizer, eu tenho condição, aí você não vai ser usado. Nós sempre dizia que nós não tinha condição. E Deus ergueu nós, irmãos. Está erguendo a cada dia que passa. Entendeu, irmãos? Então, pode ter certeza, você que está assistindo essa live, que está do outro lado, Deus te chamou para a obra dele. Te coloca, ora, pede para Deus autoridade, pede para Deus unção, pede para Deus tirar essa vergonha que muitas vezes te atrapalha de fazer a obra. Diga assim, quando eu estava no mundo, eu fazia, acontecia, eu bebia, eu pulava, eu gritava e não tinha vergonha. Agora para Deus eu vou ter vergonha. Não, Senhor, tira isso de mim, me dá a tua palavra, Jesus, bota no meu coração. Aí tu vai chegar numa pessoa lá e vai dizer, ó, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele te ama. Muitas vezes a pessoa só quer um abraço tua, só um abraço, e tu dizer, Jesus te ama, varão. Ele vai mudar a tua história, e Deus vai lá e age. Entendeu, irmãos? É isso que Deus quer te usar. Desperta, igreja. Isaías fala, sacode do pó, desperta, tu que dorme. Para Deus cumprir as promessas. Que senão, irmão, o monte vai ficar só nisso. Aqui Deus já tem falado com nós, para nós sair do comodismo, irmãos. Para nós jejuar, para nós orar, para nós sair enquanto as almas. Nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vocês estão do outro lado e nós te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Muito obrigado por vocês assistir. Tenho certeza que Deus falou a cada coração aí. Tá bom, irmãos? A paz do Senhor aí. Vamos estar deixando um louvor aqui e vamos estar ensaiando. Glória a Deus, né, irmãos? Congelou? Pode funcionar. Não parece que tá aparecendo em cima, né?
Ninguém imagina o que a gente faz, ninguém imagina o que a gente fez. Às vezes dá vontade de voltar ou parar, só ver as fotos que a gente posta, só ver os lugares que a gente canta, mas ninguém vê a dor. Oh meu Deus, é que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. A dor é muito